Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bocarina e hoje eu vou contar um pouco mais da minha história como leitora para vocês. Antes de tudo, como sempre, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Dessa forma o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também já me segue lá no Instagram, que eu estou sempre postando Reels, Stories, resenhas em foto, etc. Então por lá tem mais conteúdo e mais interação. E vamos pro vídeo. Então, a minha escola, na verdade, ela sempre incentivou muito a leitura, então eu creio que desde sempre eu lia. Desde que eu aprendi a ler, eu tinha contato com livros. Tenho ainda, inclusive, o primeiro livro que eu li em escola, que é A Joaninha Diferente. É um livrinho super curtinho, sobre uma joaninha que não tinha pintinhas, enfim. Até hoje eu guardo esse livro, que foi pedido na primeira série, e é especial, né, pra mim. Eu lembro da época de ler esse livrinho e reler e tal. Tem até meu nome aqui, primeiro ano B. Mas a leitura, ela nunca foi um hobby pra mim. Algo que eu escolhia fazer em casa por diversão. Até porque aqui em casa ninguém lia, eu não tinha esse incentivo em casa, fora do ambiente escolar. E assim o tempo foi passando. Fui consumindo livros realmente só quando eles eram pedidos na escola, eram obrigatórios. Consumia muito o Gibi da Mônica. Aí conforme eu fui crescendo, eu comecei a consumir conteúdos mais teen. Eu tinha uma banca de jornal do lado da minha escola, então eu tava sempre lá comprando revistinha Capricho, revistinha da Witch, que também tinha a história das bruxinhas ali, revista de banda, e comecei a ler mangás. Mas nada muito regrado, muito de costume mesmo, até porque nessa banca chegavam alguns volumes de mangá e aí de repente não chegava mais, então eu li o primeiro, o segundo, aí parava de vir, eu parava de ler, não era uma coisa muito certinha, um volume atrás do outro, alguma coisa que eu acompanhei super. Um que eu tenho memória é de ler um que se chamava Gelism, alguma coisa assim. Eu ainda tenho, inclusive, uns aqui em casa, esses romancinhos assim, em formato de mangá, mas eu nunca terminei nenhuma história. Então, assim, um ponto marcante na minha história como leitora, que eu realmente lembro que a partir daí tudo mudou, foi quando eu tinha por volta de uns 11 anos, e nessa época, eu acho que a editora era Fundamento, não tenho muita certeza, mas passavam muitos comerciais na TV sobre livros dessa editora. E aí eu vi um comercial sobre esse livro chamado Poderosa, do Sérgio Klein, e eu fiquei muito interessada e pedi pra minha mãe, e aí ela me deu esse volume, e foi a primeira vez assim que eu peguei um livro porque eu quis, que eu escolhi, li de cabo a rabo. Fiquei muito interessada na história, muito apaixonada naquele tipo de escrita, sabe? Que era bem jovem mesmo, e já pedi o segundo livro pra ela, e aí ela me deu o segundo livro. E essa história é muito marcante pra mim, porque pra vocês verem como não era um hábito na minha vida e nem aqui em casa, eu li o segundo tão rápido que eu fiquei com vergonha de pedir outro, né? Porque eu falei, pô, minha mãe acabou de gastar dinheiro com o segundo livro e eu vou pedir outro? Como assim? Tipo, eu não teria vergonha de pedir outro brinquedo, não teria vergonha de pedir, sei lá, outro gibi, mas o livro eu fiquei tipo, meu Deus, oh não. Então eu acabei indo e falando pra minha mãe, tipo, ah mãe, a escola pediu o terceiro livro de Poderosa pra gente ler em sala, tipo... Obviamente ela sabia que isso não era verdade, mas mesmo assim ela me deu, tipo, deixou passar essa história. E eu acompanhei essa série durante um tempo, a partir daí realmente tudo mudou e eu não parei mais, né? Eu comecei a consumir outros livros dessa mesma editora, como Goosebumps, que eram aquelas histórias mais de terrorzinho jovem. Eu li a série Deutora Quest, que era um pouco mais fantasia. Enfim, consumi muitos livros dessa editora que... é bem saudoso, assim, lembrar dessa época, sabe? Eram livros com uma linguagem muito simples, mas que tinham histórias muito cativantes. Os livros nunca eram muito grandes. Tem até um livro aqui, eu não lembro da época que eu li, mas enfim, eu lia livros desse gênero. Esse aqui se chama A Turma dos Tigres, A Maldição das Bruxas. Eu guardei esse aqui porque eu achava ele muito legal. É um livro de mistério e ele vinha com esse negocinho aqui no fundo. Tinha... de um lado, tipo, pistas, assim, pra você acompanhar no livro. E também vinha com esse negocinho dizendo decodificador. E aí, no meio do livro, tinham essas partes, assim, que quando você colocava por cima, aparecia uma mensagem, sabe? Eu achava isso super legal. Então, eu lia muito desses livros, assim, que talvez não fossem exatamente pra minha idade, né? Por exemplo, esse aqui já é até um pouco mais infantil. Mas como eu não tinha o costume de ler, então eu acabei pegando tudo naquela época. Livros pra minha idade, livros mais jovens, fui consumindo tudo.
Tinha uma série também chamada Destemida, eu também li. E por volta dessa época saiu o primeiro filme do Harry Potter e eu fiquei, meu Deus, quando eu descobri que era um livro, né? Fiquei louca atrás dele, só que eu não tinha muita noção ainda. Tipo, apesar de ler algumas séries, eu não tinha muita noção de sequências, eu não tinha muito hábito de pesquisar computador, internet, não era assim tão comum, tão fácil, né? E aí eu fui numa papelaria perto da escola e eles tinham Harry Potter e a Ordem da Fênix. Na minha cabeça, Harry Potter, Harry Potter. Peguei o 5º livro, comecei por ele, achando que era a mesma história do filme e abandonei, porque Harry Potter eu acho que é uma boa série, assim, pra ler nesse período, só que começando do 1, né? Que a linguagem vai mudando, né? Os livros vão ficando mais adultos. E aí comecei pelo 5, não entendi nada e abandonei. Algum tempo depois só que eu fui atrás realmente do 1, 2, 3 e aí li a série inteira. E essa época em diante também, então eu tenho muita memória de ir pra Bienal do Livro, minha escola sempre levava a gente em Bienal do Livro, eventos literários. E nesses períodos, né, desses passeios, a minha mãe me dava um dinheirinho. E aí quando a gente chegava lá na Bienal, eu tinha algumas amigas que também gostavam de ler, alguns amigos poucos. E aí enquanto vários dos meus colegas usavam esse dia como um dia pra bagunça, né, tipo, ai, não tem aula, e sei lá, ficavam correndo o evento inteiro e fazendo bagunça, eu grudava em algum professor e ficava tipo, vamos comigo, por favor, pra eu conseguir mais desconto. O professor sempre tem desconto por lá, né, então essa era a minha pira, assim, da Bienal, era ficar com algum professor pra conseguir ainda mais desconto. Fiz isso até o 3º ano do ensino médio. Então eu tenho muita memória disso, sabe? De voltar dos passeios da Bienal com sacolas cheias, assim, de livro. E todos os livros mais jovens, eu tenho muito isso na minha cabeça, que eu morava perto da escola, né? Então eu voltava a pé e voltava carregada de livros, super feliz. Na época eu também não tinha estante, nada, né? Quando eu comprei minha primeira estante, eu fiquei super feliz, eu organizava ela várias vezes, tipo, uma vez por mês eu mudava tudo de lugar, porque eu tava só, tipo, muito contente de ter uma estante. E também tinha uma colega na escola que a mãe era bibliotecária, então, por meio dela, eu também tinha muitas dicas de livros, participava de muitos eventos nessa biblioteca. E aí, com o YouTube também ficando mais forte, né, mais presente, facilidade de acesso à internet, etc., eu comecei a consumir muitos vídeos. Então eu assistia a Bruna Vieira, Manu Gavassi, todo esse pessoal da Capricho, e por meio deles também eu conseguia ter acesso, assim, a nomes de livros que eram muito presentes na época, assim, os fandoms, né? Então, Crepúsculo, Jogos Vorazes, que também foram períodos marcantes, principalmente Crepúsculo. Foi a primeira vez que um livro me conectou com outras pessoas, sabe? Então, tipo, pessoas talvez na minha escola que eu não tinha conversa, não tinha amizade, mas por estar lendo aquele livro, a gente conversava e a gente ficava louco junto pelos Team Edward, Team Jacob, e aí comparava com o filme, sabe? Foi assim, esse momento que eu participei de um fandom e vi que isso abria portas para novas amizades e tal. E a partir daí comecei a participar de muitos fandoms, né? Comecei também a consumir muito conteúdo literário, assistir o Cabine Literária, canais gringos como Jessie the Reader também, fui acompanhando bastante disso. Fui ao meu primeiro evento de assinar livros, assim, com o autor, né? Na época eu tinha lido a série Feios, do Scott Westerfeld, e ele foi para a Livraria Cultura. Então, foi a primeira vez que eu encontrei com um autor realmente, peguei um autógrafo e foi incrível. De lá pra cá já peguei muitos outros autógrafos com autores nacionais e não, peguei da Cassandra Clare também. Isso já era uma época que eu já tinha uns 16, 17 anos, estava ali no 3º ensino médio. Lia bastante desses livros hypados de fandom. E mais para esse período, assim, final de 3º ensino médio, eu comecei a ir para livros mais fora da minha zona de conforto e fora daquela bolha que as minhas amizades estavam lendo, que eu via nas revistas da Capricho. Comecei a ler coisas mais diversas e descobrir meu gosto, né, meu próprio gosto e coisas ainda mais fantásticas. Li meu primeiro livro em inglês, que foi um livro do Nicholas Sparks, e eu demorei, tipo, 3 meses para ler um livro de 300 páginas. Mas depois dessa experiência, mais portas ainda se abriram para mim, porque eu comecei a consumir muita leitura em inglês, não precisava esperar o livro chegar aqui, conheci ainda mais coisas, e ir para a Livraria Cultura se tornou um dos meus passeios favoritos. Na época lá tinha muito mais livro em inglês, né? Eu ia lá para isso especificamente, para ir na seção em inglês e comprar livros dali, era fantástico para mim.
Comecei a ler mais clássicos, como Charlotte Brontë, como Jane Austen, Laranja Mecânica, Capitães da Areia, livros que são clássicos, mas que não era a escola que estava pedindo. E gostei muito desses livros, eu vi que os clássicos não precisavam ser aquela coisa chata e monótona dos livros que eu era obrigada a ler e que não me interessavam tanto, que eu via na escola, né? Eles podiam sim ter muito conteúdo e me interessar e me transportar para outra época, para outro cenário. Fui perdendo meu medo, sabe? Até mesmo a minha história com meu noivo tem livros envolvidos. A gente começou a namorar no segundo ensino médio, então a gente tinha lá 16 anos. Nós só saímos juntos a primeira vez porque a gente começou a conversar sobre livros e eu não lembro se eu falei de Douglas Adams, enfim, a gente se encontrou, nosso primeiro encontro ali foi pra ir até uma livraria garimpar, procurar ali livros do Douglas Adams. Depois então saí da escola, fui pra faculdade e, se possível, comecei a ler ainda mais. Assinei clube de livros como motorista literário, tive uma experiência totalmente diferente do que eu já estava acostumada, né, de receber livros que eu não escolhia, que eu não julgava pela capa, eu só recebia aquele livro e descobri que eu amava aquela experiência de não escolher alguma coisa e mesmo assim me surpreender com livros que eu amava. E também por volta dessa época anunciaram o Kindle, um leitor digital. Na época também saiu o Kobo, eu acho que era da Livraria Cultura, saiu o Leve, enfim, saíram vários leitores digitais e eu fiquei fissurada em ter um Kindle. Na época nem tinha Amazon no Brasil, eles tinham um catálogo bem pequeno, só de e-books, não tinha ainda essa entrega de livro físico e tal, era uma coisa bem pequena mesmo, tanto que o Kindle ele era vendido pelo Ponto Frio, não pela própria Amazon. E eu lembro de ir num shopping assim longe de casa pra comprar isso e eu fiquei, meu Deus, é a coisa mais maravilhosa que eu já vi no mundo, sabe? Tenho até hoje, sou até hoje muito fã do Kindle, né? Na época era ainda mais difícil, mais chatinho achar livros, porque era um catálogo pequeno, tinham mais livros em inglês. Hoje em dia é uma facilidade muito maior, né? E aí, por volta dessa época, após eu adquirir o Kindle, minha mãe também começou a ler. Então ela começou a pegar livros físicos, principalmente romances de banca, assim, é o que ela gosta mais. E começou a ler muito e ela não tinha espaço para guardar esses livros. Foi quando ela mesma adquiriu um Kindle e lê até hoje um monte. Então também tenho bastante orgulho disso, né, apesar de eu não ter tido um incentivo em casa da leitura, eu mesma ter trazido esse incentivo pra cá. Pra minha mãe, pro meu primo, pros meus primos, na verdade, né, trazer esse incentivo de, gente, vamos ler, é legal, todo mundo tem um gênero ali que consegue gostar. As pessoas quando dizem, eu não gosto de ler, eu não acredito nisso, eu acredito só que a pessoa tenha tido experiências ruins com leitura, que ela não encontrou ainda o gênero que ela gosta, mas não que ela não gosta de ler. Enfim, e minha mãe hoje é a única pessoa que eu conheço no mundo que conseguiu lotar a memória de um Kindle, veja bem. Então, eu acho que os livros, eles desde sempre tiveram um papel muito importante na minha vida. Desde pequena, começando com gibis, revistas, eu também lia muito revista Recreio, O Mundo Estranho, eu amava, Witch, etc. Até realmente começar a escolher leituras por conta própria, por minha vontade mesmo. E eu considero que esse incentivo realmente veio da minha escola, que sempre falava pra gente, toda semana a gente tinha um horário reservado pra ir pra biblioteca, escolher um livro, a gente sempre ia pra eventos literários, então eu acho que isso sempre esteve muito forte ali na minha vida escolar. E hoje eu já não me vejo sem ser leitora. Eu até mesmo ingressei numa segunda faculdade de letras por conta desse amor aos livros. Hoje em dia eu já não estou mais lá, eu acabei trancando na época que começou a pandemia, mas foi um dos períodos mais incríveis assim da minha vida, que eu realmente sentia vontade e prazer em estudar. E agora, com um canal e um Instagram voltados para livros, eu me sinto completamente realizada, participando de leituras coletivas, grupos de pessoas falando sobre livros, fazendo novas amizades. Por conta da leitura, é algo assim que eu sempre quis, que eu acho fantástico. Eu sempre quis participar também de um clube de leitura e são coisas que hoje em dia eu vejo como possíveis e me sinto muito feliz com isso. E esse foi mais um resumo ali da minha história, de como eu comecei com a leitura. Se eu fosse falar realmente de todos os livros que foram marcos importantes na minha vida, esse vídeo ficaria gigante, porque são muitos livros ali que marcaram um período da minha história, que foram importantes para mudanças pessoais, para eu evoluir como pessoa. Então dei aí uma resumida, né, os pontos altos ali da minha história. E com certeza esse vai ser um hábito que
eu vou sempre reforçar na minha casa. Se um dia eu tiver filhos, vai ser uma coisa muito incentivada ali em casa, porque eu acho que é isso, né? Os livros, eles estão sempre ali para me ajudar quando eu estou com ansiedade, quando eu tenho alguma crise de ansiedade, de depressão. Eu sei que os livros vão estar ali para me tirar daquele momento, me jogar em outra realidade, em outro país, com outras pessoas. Eu estou sempre muito bem acolhida no meio dessas histórias e cresço muito com isso, né? Aprendo a ter empatia, a ver outras realidades, ver pelos olhos de outras pessoas. E isso não tem preço, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado de ouvir um pouquinho mais ali da minha história como leitora. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Me conta aqui embaixo se você se lembra qual foi o primeiro livro que você leu. Vamos conversar um pouquinho, eu acho muito bonito ouvir a história das pessoas com livros. E é isso, obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!